E aí, tudo bem? Continuamos as aulas de EQS 749, métodos numéricos aplicados, e vamos aprender como resolver sistemas de equações não lineares pelo método de Broyden, que, mesmo partindo pelo conceito do método de Newton, evita o cálculo da matriz jacobiana. Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do FRJ, e essa aula faz parte de uma disciplina de pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vai que tem um colega seu que se interessa pelo assunto, não é mesmo? Bem, o método de Broyden faz parte da categoria de métodos chamados de quasi-Newton, pois eles seguem a mesma proposta de evolução da solução por iteração usada no método de Newton. Vamos lembrar qual é essa metodologia. É um vetor xit mais 1, ou seja, a próxima iteração é igual a um valor na iteração atual menos o inverso da matriz jacobiana avaliado na iteração atual multiplicado pelo valor da função usando a variável na iteração atual. O método de Broyden ele muda a proposta de Newton usando uma matriz de aproximação da jacobiana. E isso daí vai evitar a avaliação das derivadas parciais a cada iteração dentro da matriz jacobiana. Então, a ideia é que essa matriz de aproximação ela tem as mesmas características da matriz jacobiana, mas seja obtida de uma outra forma. Então, Broyden propôs um procedimento que usa essa expressão que está apresentada aqui embaixo para conseguir expressar, representar a matriz de aproximação em uma iteração it mais 1 a partir de informações da iteração atual it. Essa expressão é aplicada para a evolução da matriz aproximada ao longo das iterações usando o vetor y, que está apresentado aqui, e ele depende da avaliação das funções usando valores de xit mais 1 e de xit. E também usa o vetor s, que depende de xit mais 1 e xit. O importante aqui é notar que tanto o vetor y quanto o vetor s dependem de variáveis que já trabalhamos, o vetor de funções e o vetor das raízes de solução, o x. Então, são variáveis que já conhecemos e sabemos usar de métodos passados. Mesmo assim, você já deve estar confuso com esse tanto aí de it mais 1. Mas não se preocupa não, porque eu vou complicar mais ainda. Afinal, se olhar para a equação de evolução atual do método de Broyden, que substitui a matriz jacobiana pela matriz aproximada, eu não uso a matriz jacobiana em si, eu uso o inverso da matriz. Ou seja, a formulação apresentada, ela faz a evolução da matriz aproximada e não do inverso dela. Ou seja, a gente ainda tem um problema. A gente ainda precisa calcular o inverso da matriz aproximada. E isso é muito custoso computacionalmente. Então, o que a gente pode fazer? Bem, para resolver essa questão, vamos utilizar o teorema de Sherman-Morrison, que é bastante conhecido na área de álgebra linear e aplicado a uma matriz não singular e modifica a expressão da matriz jacobiana aproximada a A, mostrada no slide anterior. Então, note que eu vou utilizar esse teorema aqui, aplicado ao equacionamento do slide anterior e a evolução da matriz aproximada, modificando-o para a evolução não mais da matriz aproximada, mas a evolução da inversa dela. Ou seja, justamente a inversa que precisamos para usar na expressão x na próxima iteração dentro da evolução entre iterações usada pelos métodos de quasi-Newton. Ou seja, recapitulando, usando essa expressão modificada pelo teorema de Sherman-Morrison,
eu consigo, através de algebrismo, deduzir a evolução da inversa da matriz de aproximação, que eventualmente vai substituir o inverso da matriz jacobiana. Utilizando o quê? O vetor S, o vetor Y e a informação na iteração atual. Então, isso daqui consegue resolver a situação de evitar o cálculo da inversa. Ao invés de calcular a inversa a cada iteração, nós vamos evoluir a inversa a cada iteração. Ainda está confuso? Então, vamos ver agora o algoritmo desse método para entender como tudo isso daqui se encaixa dentro de uma estrutura de solução. Bem, o algoritmo ele parte da definição da função, parte de estimativas iniciais x0, precisamos definir também o número máximo de iterações e a tolerância que é necessária para o critério de convergência. E como resultado, queremos o vetor de solução, o vetor das raízes em xit mais 1. Eu chamo a atenção agora para a partida do método, como ele vai iniciar. Ele precisa da estimativa inicial x0, mas ele precisa de uma estimativa muito boa do inverso da matriz jacobiana avaliada na iteração atual. Ou seja, usando os valores do vetor x0. Minha sugestão para esse ponto em específico é que efetivamente você use uma boa estimativa inicial da inversa da jacobiana, que pode ser calculada de forma analítica, pode ser calculada com uma estimativa numérica. Sugiro, então, calcula realmente a jacobiana e faça a inversa dela, usando os valores de x0. Esse seria o único momento no algoritmo em que efetivamente a inversa da jacobiana é calculada. Ou seja, tem custo computacional? Tem custo computacional, mas é só uma vez. Depois disso, a proposta é que no método de Broyden, essa inversa não seja calculada diretamente, mas que ela seja evoluída ao longo das iterações, usando as expressões que vimos no slide anterior. Ok, agora vamos pensar no laço de iterações. Dentro do laço de iterações, a gente vai atualizar o valor de x para a iteração atual, assim como o valor da inversa da matriz aproximada. Tendo feito isso, é possível calcular a evolução, né, da solução em xit mais 1, usando o valor de xit, o valor em a menos 1, da inversa, né, em it, e o valor da função avaliada em xit. E a gente pode, inclusive agora, calcular se a convergência ela foi atingida utilizando o valor máximo da função avaliada em xit, lembrando que é o valor máximo absoluto, tá? Da função das funções em xit mais 1. E caso o critério ele seja atingido, o algoritmo é interrompido e a solução é obtida. Mas se o critério não for satisfeito, segue-se para o cálculo de y em it mais 1 e s em it mais 1, usando os valores que já temos de xit mais 1 e xit. Então, esses aqui são valores que efetivamente a gente pode obter, pode calcular com as informações que são obtidas nas iterações anteriores. Então, note que esses aqui são informações que vão precisar ser calculadas para conseguir realizar essa expressão bem grandona aqui, que é a evolução da matriz aproximada para a próxima iteração. Então, com isso, nós temos uma próxima estimativa da matriz aproximada que, para a próxima iteração, quando a gente repetir o procedimento, a gente consegue utilizar para calcular novamente a evolução da solução para a próxima iteração, e o processo se repete até atingir a convergência completa do método.
Note que, apesar dessa expressão aqui embaixo, ela dá medo, ela ser grandona, ainda assim, usualmente é bem menos custoso realizar todo esse procedimento do que calcular a jacobiana a cada iteração. Note que isso daí te dá uma ideia da dificuldade de calcular essa jacobiana. É um bagulho complicado. Então, isso daqui conclui a ideia geral da metodologia. E, além disso, conclui também as aulas sobre a solução de equações não lineares. Eu espero que você tenha aproveitado as aulas. Se gostou, peço para curtir e compartilhar o vídeo, porque, lembrando, pode ter um coleguinha que gosta desse assunto. Obrigado por assistir a aula e nos vemos por aí.